Olá, irmãos e irmãs. Estamos de volta em mais uma transmissão da Igreja Batista Parque Industrial em São José dos Campos. Hoje é dia do nosso culto de oração aqui na nossa igreja. Vamos falar então sobre um tipo específico de oração e também por quê. O nosso texto encontra-se, por favor, se você quiser acompanhar, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Mateus, capítulo 5, de 43 a 48. Esta passagem, ela faz parte da seção no Evangelho de Mateus, conhecida como Sermão no Monte, Sermão na Montanha. Em Lucas é conhecido como Sermão na Planície. E vamos ler então o texto santo e entender o que está acontecendo. Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Em minha versão está escrito assim: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse aqui é o texto com o qual nós vamos nos ocupar nos próximos minutos aqui na nossa reflexão. Por que esse texto? Bom, o tempo em que estamos vivendo, hoje em dia, ele é marcado por várias características. Essa nossa época aqui, que características que me chamam mais atenção? Bom, mais pessoas vivendo em cidades do que no campo. A gente observa também muito avanço na ciência, crescimento na tecnologia. Veja, você hoje em casa, estamos aqui falando da palavra de Deus e você podendo desfrutar, graças a toda essa tecnologia, esse avanço, conforto e comodidade como nós nunca tivemos na história da humanidade. Estamos em casa, estamos não há necessidade de sair para buscar coisas básicas, pelo menos a maioria das pessoas vive assim. E uma vontade enorme também, é outra coisa que caracteriza o nosso tempo, uma vontade enorme de falar sobre todas as coisas. Sim, este último tópico chama muita atenção. Por quê? Porque as pessoas, de um modo geral, acham que podem falar sobre qualquer assunto, mesmo que não sejam especialistas e nem conheçam a matéria. Na verdade, até acham que são especialistas em tudo. Isso aqui é um problema da nossa época. A gente acha que pode falar tudo. Eu tenho uma opinião sobre qualquer coisa. É mesmo? Sim, eu tenho. É o direito de expressão e a cultura força isso, não é mesmo? Hoje em dia, na escola, os professores fazem com que as crianças já manifestem todo esse estilo de ser, manifestem toda a sua capacidade de se exprimir. Não guarde para si, a psicologia também diz isso. Olha, não é bom você reter. Quanto mais você guarda, pode fazer mal, põe para fora. E aí as pessoas acabam falando sobre tudo. É o que acontece, por exemplo, quando o assunto é amor, não é isso? Só que a coisa se complica quando se fala de amar os inimigos. E aí, hein? Aí é só opinião baseada no senso comum. Você sabe o que é senso comum? Você usa o senso comum o dia inteiro, e eu também. Senso comum é aquilo que a gente sabe, é um tipo de conhecimento que a gente tem, mas só de olhar para a vida, para o dia a dia, aprender com as coisas, com a experiência do dia a dia, sem parar
para pensar e nem refletir. Muito menos fazer uma análise, uma pesquisa. Não, o senso comum não tem nada a ver com isso. No senso comum, as pessoas se aconselham com elas mesmas. Elas acham alguma coisa, baseado na sua vida, baseado na sua experiência, no seu passado, geralmente, projetam aquilo e dizem, olha, na minha opinião, tal coisa é isso. Então, escutam sobre alguma questão e falam na base do, olha, na minha opinião, isso aí deveria ser assim. E pronto, acabou. Amar os inimigos é uma questão interessante, para falar no mínimo. O que você acha disso? Pare para pensar. Nesta sociedade em que nós estamos vivendo atualmente, e olha que eu estou falando, não é... Eu não quero me ocupar com a sociedade aí de outros lugares, outros países. Não. Vamos falar aqui do nosso caso, aqui, o Brasil. Estamos falando aqui da sociedade brasileira, onde as pessoas, parece até que combinaram, se dividir em dois grupos, não é mesmo? É o tal do nós e o eles. Nós e eles, são os dois grupos. Nós somos os bons. Por que nós somos os bons? Os bons nada, nós somos os melhores, os ótimos. Por quê? Porque nós torcemos por este time e eles, que são os maus, que não valem nada, porque preferem aquele outro clube. Nós, os melhores, porque nós somos da direita ou da esquerda em política, e eles são o que não valem nada, os piores, porque eles optaram ou pela direita ou pela esquerda, de acordo com a conveniência de cada um. E nós, os membros desta igreja, estou falando aqui de um modo genérico, não daqui especificamente da nossa comunidade de fé, mas eu estou dizendo o seguinte, de um modo genérico, nós, os membros de certa igreja, e eles, os que são perdidos, ou então aqueles que, os hereges, os desviados, que não tem nada a ver com a gente, e etc. A lista continua, você conhece a lista. Então, num país assim, a gente tem de falar mais sobre amar os inimigos. Mas não adianta falar de acordo com as nossas preferências, senão tudo continua do mesmo jeito. Temos de deixar a palavra de Deus falar. E olha que faz tempo que não sai um livro sobre amar os inimigos, não é mesmo? Um livro bom. Eu até já vi alguns livros falando sobre essa questão. E um livro que eu gosto, mas é um livro antigo, é lá dos anos 70 do século XX. Foi escrito pelo John Piper. Ele fala sobre amar os inimigos. É um livro, olha, é um livro acadêmico, profundo. Foi editado pela Universidade de Cambridge. Foi uma espécie de tese dele. E é um livro muito interessante do John Piper. Alô, editoras? Que tal, hein? É um livro muito interessante, falando sobre amar os inimigos. E depois desse livro, alguns artigos saíram sobre essa questão. E, assim, um livro que você recomende para a igreja, que tenha uma certa profundidade e, ao mesmo tempo, aplicações, que mostre o que é amar os inimigos no contexto que nós estamos vivendo. Olha, faz tempo. Então, a gente tem que falar sobre esse assunto. Nesse texto aqui, escolhido para esta ocasião, Jesus ele vai nos dirigir nessa estrada, ele vai nos dar orientação por meio do seu ensino maravilhoso. Vamos então começar com uma palavra diferente. E é necessário que a gente fale essa palavra para que você possa entender melhor. Ela é diferente, ela é nova para muita gente, é inédita, e é bom isso, porque a gente aprende. É bom aprender coisas novas, principalmente ligadas à palavra de Deus. Eu estou me referindo à palavra antítese. Você já ouviu falar dessa palavra? Calma, eu vou repetir. Antítese. O que é isso? Que palavra é essa? Dá para colocar no nome de filho, neto? Não, não dá não. Antítese, esta palavra, ela significa o seguinte, é você colocar o oposto, o contrário, isso significa ao pé da letra, antítese, colocar o oposto, colocar
o contrário. Então, antítese é quando nós colocamos ao lado, uma ao lado da outra, assim, duas palavras ou duas ideias. Nós colocamos uma ao lado da outra e elas são completamente diferentes entre si. E qual é a finalidade disso? A finalidade é comparar uma com a outra. Por exemplo, os investimentos são grandes, mas os lucros são pequenos. Você viu? Investimento grande, lucro pequeno. Aí você coloca um do lado do outro e faz a comparação. Ou então, o trabalho não acaba, mas a vida é curta. São frases que as pessoas usam no dia a dia. Eu estou usando aqui apenas como exemplo. Então, olha, o trabalho não acaba. É uma ideia. Mas a vida é curta. Outra ideia. Um que se prolonga e outro que tem limite, que tem fim. Então, por que nós estamos falando disso? Qual é o motivo de tocar num assunto como antítese na mensagem do culto de hoje? O motivo é que Mateus colocou 6 antíteses neste capítulo 5, quando ele escreveu as palavras de Jesus. Estas antíteses estão ali para mostrar a compreensão limitada e até mesmo errada das pessoas, com a correta interpretação que é feita pelo Senhor Jesus Cristo com relação ao correto proceder. E aqui tem outro negócio importante. Quando eu falo de correto proceder, isso tem a ver com o modo de ser, mas é um modo de ser aprovado por Deus. Deixa eu falar de outro modo. Isso aí tem a ver com a nossa justiça. É isso mesmo. Justiça, aqui, não tem a ver com essa atividade legal, atividade policial, atividade forense, de julgamento. Não é nada disso. Aquilo que as pessoas geralmente pensam quando se fala de crime, ou então de castigo, quando alguém comete um crime, não é isso? Ah, justiça, vai ter justiça para você. Então esse aí é o senso comum. Isso aí é o que todo mundo pensa. Justiça diz respeito a como nós agimos para consertar ou recuperar uma situação que foi prejudicada pelo pecado. Essa é a ideia de justiça na Bíblia. É isso mesmo. Mas não tem justiça assim como vai ter uma retribuição? Tem. A Bíblia também fala sobre isso. Mas ela fala mais sobre essa questão aqui de recuperar uma situação que foi completamente transtornada, que foi completamente avariada, prejudicada por causa do pecado. Então fica mais claro, se você pensar em justiça, se você usar a palavra ajustar. Isso, ajustar a situação. É isso mesmo. Então, a justiça tem mais a ver com o modo como é que nós recuperamos o bem depois que o mal causou o seu estrago. Como é que você faz isso? Como é que você recupera uma situação? Como é que você age para deixar a situação boa depois que ela foi prejudicada? É disso que Jesus está falando no versículo 20 desse capítulo 5. Me permita ler esse versículo. É o versículo 20 do capítulo 5. Veja o que está escrito aqui. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, ou seja, se não for além, em muito, não é crescer um pontinho. Ah, já tá bom, deu uma melhorada. Não. Jesus não quer melhorar o mundo. Jesus quer transformar. É isso que Jesus veio para isso. É recuperação total. Então, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É disso que Jesus está falando no versículo 20. Essa recuperação, o modo como ele vai consertar todas as coisas. Olha, ultimamente eu tenho insistido numa imagem, você pode achar que eu estou sendo repetitivo, é de propósito. Olha, Jesus como carpinteiro é para mim uma imagem maravilhosa. Mas não é só a imagem, a gente sabe que foi a profissão dele. Mas o carpinteiro, ele é também aquele que conserta coisas. Olha que imagem. Aquele que veio
trazer a justiça a esse mundo, a recuperação a esse mundo, por causa do pecado. É o carpinteiro, e aqui um carpinteiro com todas as letras maiúsculas que você possa imaginar, e douradas, porque no sentido de que ele é o carpinteiro, acima de tudo, aquele que veio de fato para ajustar as coisas. Então é esse Jesus que está falando sobre essas coisas aqui. O padrão daqueles dias eram os escribas e fariseus. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Mas Jesus está dizendo que esse padrão aqui não é bom. Por quê? Porque a justiça deles precisa ser superada. E em muito. E que muito é esse? Que muito é esse, Jesus, que o Senhor está falando? Eu sei que os escribas e fariseus eram extraordinários, faziam de tudo para serem perfeitos. Será que eles eram perfeitos? Faziam de tudo, tudo. Eles estavam acima da multidão, acima do povo comum. Que muito é esse? Aí Jesus começa a mostrar esse muito nas antíteses. Essas antíteses começam aqui no versículo 21 e vão até esse versículo daqui que nós lemos, que é o versículo 48, que é até o final do capítulo 5. E elas vão fazendo esses paralelos aqui. A antítese, ela vai aparecer cada vez que Jesus disser, eu, porém, vos digo. Então, repetindo, elas começam ali no versículo 21, vão até o versículo 48. E do que elas falam? Elas falam sobre homicídio, problema, né, de relacionamento grave. O pecado entrou no mundo, causou esse tipo de coisa. Outra coisa, adultério. Sim. Além disso, tem também divórcio. São os temas que estão ali do versículo 21 até o 48. Além disso, temos aqui juramentos. Uma outra antítese também super importante é sobre a vingança. E a sexta e última é o amor. É o amor que se deve ter, mas que ele deve se estender. Ele não pode ser um amor limitado, ele tem que abranger. E vai até onde? Os inimigos. É a sexta e última antítese, que é a nossa passagem. Então, depois dessa introdução e mostrando para você o contexto, vamos entender agora o texto. O versículo 43, vou ler de novo, diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O versículo 43 começa com a frase, ouvistes o que foi dito. Observe que o Senhor, ele não disse, está escrito, mas ele diz, ouvistes o que foi dito. Interessante, hein? Jesus, ele falou, está escrito, algumas vezes. Por exemplo, quando ele se dirige a Satanás, durante a sua tentação no deserto, no capítulo 4, aqui de Mateus, que foi a tentação de Jesus. E, aliás, ele fala duas vezes, está escrito, ele fala assim para o adversário, o inimigo, o tentador. Ou então, quando Jesus ele fala da sua morte e ressurreição, como nós vemos lá em Lucas capítulo 24, versículo 46. Só vou citar por causa do nosso tempo. Lucas 24, 46. E para ficar só nesses dois exemplos, hein? Tem mais. Aliás, é um bom exercício. Procure aqui nos evangelhos as vezes que Jesus disse, está escrito. Mas aqui, nesse versículo 43 do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz, ouvistes o que foi dito. Por que ele fala assim? Ele quis ser diferente, ele quis mudar o estilo dele. Não é nada disso. O motivo parece simples. Quando se entende que Jesus ele só cita o que está escrito quando é o que está escrito, e não invenções ou acréscimos. E este é o caso aqui do versículo 43. Você conhece aquela história do copo meio cheio e meio vazio? Pois é, esse aqui é o caso do copo meio cheio. A metade da citação de Jesus, ela é verdadeira, ela está cheia. E nós podemos encontrar, onde isso aqui? Onde é que está escrito? Está escrito em Levítico,
capítulo 19, versículo 18, essa eu vou ler para você, Levítico 19, 18, nós lemos o seguinte: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, a outra metade, e odiarás o teu inimigo, não faz parte daquela passagem do Levítico. Você ouviu quando eu li esse texto, e odiarás o teu inimigo? Você não escutou isso. Então, por que que Jesus disse isso? Ouvistes? Porque esta era a compreensão do povo daquele mandamento. Isso aí acabou se tornando uma tradição. O entendimento era o seguinte: bom, se eu tenho de amar o próximo, então só pode significar que eu tenho de odiar os meus inimigos, aqueles que não são os meus próximos. E geralmente o inimigo naqueles dias era quem? Estrangeiro. Ou então aquele indivíduo que agia como ímpio. Esses aí eram tidos como os inimigos. Essa era uma compreensão errada e ela foi transmitida de uma pessoa para outra. Tradição é um termo muito técnico. Tradição significa algo que é transmitido, mas não porque está registrado, porque está escrito. É quando eu falo alguma coisa para você, você ouve, fala para outro, depois fala para outro, fala para outro. Esta corrente de um falar, algo, é um conhecimento que não está escrito, mas é apenas falado, um conhecimento oral. Esse conhecimento é chamado de tradição. Tradição é isso, é um ensino que é de boca em boca. As pessoas escutavam alguém falar sobre isso, ou então dentro de casa, iam crescendo, ouvindo aquilo ali, ouviam, escutavam aquilo que era dito de uma geração a outra e tomavam aquilo como verdade. Daí o Senhor dizer: ouvistes o que foi dito. Vocês estão ouvindo aí, que faz parte da tradição de vocês, dessa transmissão, desse conhecimento oral. Mas isso não só não é verdade, como também vai contra o que se espera daqueles que devem exceder em muito o que ensina os escribas e fariseus para se tornarem cidadãos do reino dos céus. É aí que Jesus conserta o erro com a verdade. Viu só? Ele aplica o quê? A justiça. Ele vem e conserta tudo aquilo ali por meio do quê? Da verdade. Jesus é a verdade. O versículo 44 começa então a antítese, que você já viu aqui, como foi explicado. Eu, porém, vos digo. Aqui começa o paralelo, o contrário. Ele coloca um do lado do outro. Agora, Jesus, o que é que ele faz? Ele coloca uma afirmação aqui, uma ao lado da outra, e vai mostrar o certo. E qual é o certo, Jesus? O certo é: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha, meu irmão, minha irmã, essa passagem é muito rica e um estudo assim mais completo exigiria um tempo que nós não dispomos. Mas me permita aprofundar um pouquinho, só uma questão. Nenhum rabino, nenhum mestre em Israel jamais ousou falar como o Senhor Jesus quando disse aqui, eu. Você viu quem que está falando? Eu, porém, vos digo. Aqueles mestres da antiguidade lá em Israel, eles até preferiam, pode ser que eles percebessem alguma coisa errada, mas eles não iam falar nada. Eles percebiam, poderiam, há alguns relatos falando sobre alguma coisa, mas eles preferiam citar outros mais antigos do que eles, porque eles estavam buscando o quê? Uma autoridade, né? Mas nunca falavam em seu próprio nome. Mas Jesus aqui demonstra tamanha autoridade que ele não precisa citar ninguém. Ele não cita um outro mestre. Ele não cita, como disse alguém. Não, porque ninguém tinha falado isso. Isso era uma coisa extremamente nova.
Jesus fala em seu próprio nome. Agora, voltando aqui ao nosso texto, vemos que esse contraste, aqui, nesse contraste que o Senhor faz, nós temos uma verdadeira revolução. Nem no Antigo Testamento nós vemos uma tamanha atitude de amor para todos. O máximo a que chegamos no Antigo Testamento é amar o estrangeiro, como nós vemos em Levítico capítulo 19, versículo 34. Levítico 19, versículo 34 diz assim: Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Viram só? É o máximo. Mas em Mateus capítulo 5, versículo 34, Jesus diz que é para amarmos os que são nossos inimigos. Não está falando dos estrangeiros, aqueles que estão andando com a gente, peregrinando com a gente, vivendo com a gente, procurando. Os estrangeiros estavam procurando agradar o povo ali em Israel. Não, Jesus aqui está dizendo que é para a gente amar inimigos e orar pelos que nos perseguem. É claro que amar aqui não significa sentimento, ter sentimento. Você aqui, na nossa igreja, já ouviu isso inúmeras vezes. E a gente não vai parar de falar isso. Aliás, o sentimento, ele deve estar sob controle, para que este mandamento seja cumprido. Porque se for por sentimento, porque se a gente pensar em sentimento, veja, ninguém tem um bom sentimento em relação aos que nos perseguem. Não existe um bom sentimento. Alguém está me perseguindo você, teu inimigo quer produzir mal em você. Você tem um bom sentimento? Ninguém tem bons sentimentos. As nossas emoções, elas ficam abaladas. Até quando nós nos lembramos daqueles que agem como nossos inimigos. E este é mais um motivo do porquê amar não é sentimento. Imagina, se eu fosse me deixar levar pelo sentimento, eu jamais cumpriria esse mandamento. Acharia que esse mandamento é uma loucura, que não se aplica, ele é impossível. Mas amar é uma atitude que busca uma ação. E isso fica mais claro quando nós olhamos as pessoas como Jesus as vê. Vamos entender aqui inimigos. Quem são inimigos? Inimigos são todos os que querem, de algum modo, o nosso mal. Ou seja, quando essa atitude parte de outros e não de nós. Veja bem, aquele ali é que me vê como inimigo. E eu não vejo ele como meu inimigo. Olha que coisa, hein? Isso está de acordo com a maneira de ver as coisas de Jesus. Jesus, ele não se sente inimigo de ninguém. E ele também nem considera ninguém como seu inimigo, a não ser o diabo. O diabo, sim. Esse é o verdadeiro adversário. Jesus veio mostrar, por exemplo, que Roma não era o problema em Israel. Não era. O problema é que Israel daqueles dias achava que, não, Roma é o nosso problema. O Messias vai nos livrar deste inimigo. E Jesus falava, não, ele não é inimigo. Então, nesse sentido, não é fácil falar dos inimigos de Jesus. Eles, obviamente, não são no que diz respeito a ele. Mas é claro que Jesus tem inimigos, tem adversários. Quem são? São as pessoas que não aceitam Jesus e que por vários motivos buscaram o seu desaparecimento, a sua morte e até conseguiram. Existem também pessoas que se opõem à mensagem de Jesus por meio de pregação. Tem gente que trabalha contra Jesus e tem gente que até mesmo tenta destruir a mensagem de Jesus. É dessa visão, é dessa perspectiva mais ampla que nós podemos então falar de inimigos de Jesus e também inimigos dos seus discípulos, que somos nós. Mas como o Senhor
Como é que Jesus ele se envolvia com esses que se viam, se enxergavam como seus inimigos? O relacionamento de Jesus com essas pessoas pode ser descrito como amor pelos inimigos. E é claramente a sua atitude pessoal, como mostram, como atestam os evangelhos. O relacionamento de Jesus com aquelas pessoas é que nós devemos tomar como modelo para nós e vermos o que é amar os inimigos. Mas nesse ponto, você talvez esteja perguntando, tá, Jesus eu até entendo, até compreendo amar os seus inimigos, afinal, ele veio como Salvador, não é? Ele veio para salvar o perdido, o mal, o inimigo dele. Paulo escreve sobre isso em Romanos capítulo 5. Mas e em nós? Por que nós devemos amar nossos inimigos? Nós não vamos salvar ninguém, nós não somos o Messias. Por que nós devemos amar os inimigos? Então, qual é o nosso papel como aqueles e aquelas que amam os seus inimigos? A resposta a isso adentra o versículo 45. Aqui Jesus ele vai dar o motivo do porquê alguém deveria amar seus inimigos e orar por eles. Qual é o motivo? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então esse é o motivo? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Para entendermos melhor esta atitude aqui, esta disposição de amor, ela pode ser compreendida de dois modos, e um não descarta o outro, tem que ser os dois juntos. Primeiro, amar os inimigos e orar por quem nos persegue deve ser a marca, ou seja, aquilo que nos distingue, que nos diferencia como seguidores e seguidoras de Jesus, bem como também a nossa identidade como seus discípulos e discípulas. Veja bem, depois que Jesus disse isso, vocês têm que amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Depois que Jesus falou isso, dali em diante, é como se alguém chegasse e perguntasse a um seguidor, seguidora de Jesus, quem é você? E aí a resposta deveria ser, eu sou aquele ou aquela que ama meus inimigos e o que ora pelos que me perseguem. Este mandamento, ele não só é o que Jesus espera dos que o seguem, mas é também a identidade de quem se vê um com o Filho de Deus. Você tem participação com o Filho de Deus? O Filho de Deus, estou falando aqui de Jesus. Você se vê, aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que se vê em Jesus. Se você se vê em Jesus, se você está em Cristo, então você tem de ter esta identidade. Ser discípulo, ser discípula de Jesus é ser como Ele. Não adianta dizer que segue Jesus e é totalmente diferente dele. Não existe isso. Então, em primeiro lugar, nós devemos amar nossos inimigos e orar por eles, porque nós somos como o Filho de Deus. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós devemos fazer isso porque nós somos filhos e filhas de Deus. Aqui o motivo é porque nós devemos refletir o caráter santo de Deus. Tudo isso está ali naquela frase, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. O Filho unigênito de Deus é Jesus, já falamos sobre ele. Agora vamos falar de Deus, o Pai. O restante desse versículo daqui vai mostrar isso aí. O fundamento para o mandamento de amar os inimigos está não nos sentimentos de Deus, não é isso. Mas
nas ações concretas de Deus. E Jesus aponta para onde aqui, quando ele fala sobre isso? Para a bondade de Deus. E o que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. A bondade de Deus, ela se manifesta nas suas bênçãos, tanto para justos quanto a injustos. E isso é visto aqui no texto aqui do versículo 45, no calor do sol e na chuva que é derramada sobre todos indistintamente, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Veja bem. Como é que nós somos, hein? A gente gosta de premiar, né? A gente gosta de abençoar, a gente gosta de fazer coisas por pessoas que vão nos reconhecer. O justo, quem é ele? É aquele que agradece a Deus por suas dádivas e reconhece que sem o Pai Celeste não haveria vida. Isso é uma coisa justa, é uma coisa adequada, não é uma coisa errada, não é uma coisa desajustada. O justo é agradecer a Deus. Não é isso? Mas e o injusto? Bom, o injusto, ele vai receber sol e chuva, que são as bênçãos fundamentais, e são bênçãos que você depende só de Deus, ninguém vai fazer a luz do sol brilhar ou cair chuva se não for Deus. O injusto, ele recebe isso também. Só que ele não só não reconhece essas verdades, como ele nem acredita que Deus existe. E se alguém falar de Deus, ele vai rir, vai zombar de Deus. Mas Deus é assim. Faz parte do caráter de Deus ser bom. Se alguém disser, não, mas não é bem assim, está querendo tirar a bondade do caráter de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos agir do mesmo modo. Isso aqui não é ser meloso, não, e é um problema grave, porque cada vez que alguém quer falar de amor dentro do cristianismo, na maioria das vezes, cada vez que alguém quer falar da bondade de Deus, parece que fica muito meloso, sabe? E é essa palavra mesmo, não tem outra palavra não. É só uma coisa, sabe, uma coisa assim. Não é isso. É falar de uma realidade. É falar sobre como Deus é. Deus é desse jeito, ele é assim. A bondade dele não é uma coisa, sabe, uma coisa mole, assim, melada. Não é isso, não. A bondade de Deus, ela se manifesta indistintamente, porque isso tem a ver com ele. É do caráter dele. Então vemos que amar nossos inimigos é tratá-los como Deus trata os que se rebelam contra ele. Você viu só? Isso é amar os inimigos, é agir como Deus. Os versículos 46 e 47 vão aprofundar mais isso aí. Eles formam aqui 4 perguntas, e essas perguntas elas têm a finalidade de ilustrar o que foi dito em contraste, né, com o que já é feito por todo mundo. Jesus fala uma coisa e tem as pessoas fazendo as suas coisas. O ensino de Jesus e a ação das pessoas, de todos nós. Em resumo, Jesus ele nos diz para nós amarmos os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, mas nós só amamos quem é do nosso grupo. A gente ama a nossa família, nossa igreja, nosso time, nosso partido e talvez o nosso povo, e aqui eu estou falando do nosso país, e odiamos os que estão fora desses grupos. Mas Jesus pergunta, do que adianta isso? Que recompensa tem quem age assim? E ele responde que até mesmo aqueles a quem nós consideramos entre os piores, naquele caso os publicanos, eram pessoas tidas aqui como traidores, está ali no versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram do povo, era gente do povo, mas eles eram traidores.
roubadores do povo. Eles não eram ladrões, no sentido de alguém que tirava furtivamente. Não, eles eram roubadores. Eles produziam roubos, eles roubavam na frente das pessoas. Você vai ter que pagar tanto de tributo. Eles é que diziam. Então eles davam a parte que Roma exigia e aquele excedente ficava para eles. Então eles roubavam do povo a favor dos romanos e eram tidos como os piores. Mas até esses piores aqui, eles amam também os seus. Eles fazem a mesma coisa. Eles amam os seus e não gostam, odeiam. Odeiam, não querem ter nenhum tipo de relacionamento com aqueles que não fazem parte do grupo deles. E o mesmo acontece com aqueles que nós saudamos, não é isso? Está aqui no versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Tem gente que interpreta esse versículo aqui dizendo, você tem que cumprimentar todo mundo. Aqui não é isso, não é nesse sentido não. Saudar em Israel não era apenas um cumprimento. Tudo bem, era uma saudação, sim, mas era mais do que apenas uma saudação. Era um desejo, era dizer assim, eu desejo paz e bênção sobre você, paz e bênção sobre você. É isso. Isso era saudar. Então Jesus está dizendo que se você saúda somente os teus irmãos, ele diz assim, o que vocês fazem demais? Até os gentios fazem isso. Quem eram os gentios? Os gentios, como já foi dito aqui no começo, são aqueles que eram de outras nações, os estrangeiros. E o que tem ser estrangeiro? Bom, os estrangeiros eram aqueles que não faziam parte da aliança. Imagina só, aqueles que não fazem parte da aliança. Aqui, naqueles dias, a primeira aliança, né? A aliança que veio lá desde Abraão, e depois a aliança no Sinai, e daí por diante. Aquela aliança toda que Deus faz com o povo de Israel. Aqueles que não fazem parte da aliança, que não têm um relacionamento especial com Deus, os gentios também fazem o mesmo. Eles desejam o bem para os seus. Eles querem prosperidade, eles querem saúde, eles querem sucesso para aqueles que são seus. Então Jesus pergunta que recompensa alguém tem agindo como até os reprováveis. E os que e aqueles que são espiritualmente separados, o que vocês ganham? O que há de mais nisso daí? Se eles também fazem tudo do mesmo jeito. Então nós temos aqui duas palavras super importantes nesses dois versículos aqui. A primeira palavra é recompensa, está no versículo 46. Que recompensa tendes? E a segunda palavra é mais. Mais? Sim, a palavra está ali no versículo 47. Que fazeis demais? Esse demais aqui tem a ver com aquele exceder, ó. É claro que não, não está se falando aqui que nós devemos fazer mais do que o habitual, ou seja, amar os nossos inimigos e orar por eles para a gente obter recompensas pessoais. Jesus não está falando isso, porque aí Jesus estaria produzindo uma corrupção, estaria nos corrompendo. De jeito nenhum. Jesus jamais faria isso. Isso seria cair na armadilha de Satanás. Sim, porque Satanás foi quem acusou Jó injustamente de ser um adorador de Deus porque ele era abençoado. Jesus não está dizendo nada disso. O que ele está falando é que se não houver algo a mais na condução das nossas vidas, no proceder das nossas vidas, nós permanecemos onde todos já estão. Não há diferença, não há progresso, não há caminhada. Isso, sim, isso nos faz voltar àquele temível versículo 20. Tinha um professor no seminário que falava bastante sobre esse versículo daqui,
E ele falava que isso aqui era uma coisa terrível e nos desafiava. Aquele versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ali, como vimos, o padrão humano de justiça qual era? O dos escribas e fariseus. E olha, aquele pessoal se esforçava muito para se elevar acima do povo comum. Mas Jesus disse que, mesmo eles, não eram ainda adequados. Não estavam na condição apropriada. Não estavam de acordo. Ou seja, não eram justos com o que se espera de alguém para entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus fala, se a vossa justiça não exceder a deles, se vocês não estiverem no nível adequado, no nível próprio, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então, qual é o requisito exigido para se entrar no reino dos céus? O versículo 48 nos diz, ser perfeito como é perfeito o vosso Pai celeste, ou Pai dos céus, uma outra tradução. Bom, será que agora complicou de vez, é? Amar os inimigos e orar por eles já parecia demais, mas você foi falando, parecia, tá me convencendo. Mas agora, ser perfeito como Deus, como é que isso é possível? Não é possível. Bom, nós devemos entender que perfeito na Bíblia não é o mesmo que perfeito, como geralmente nós entendemos. Em nosso tempo, ser perfeito é não ter qualquer defeito, ser exato, sem mancha, nenhum arranhão. É ser ótimo, ideal, não é isso? Mas não existe nada assim em nosso mundo. Só Deus, que não é do nosso mundo, é que é desse jeito. Deus tem esse tipo de perfeição. Tá, mas então como é que nós podemos ser perfeitos como Deus se só Ele é desse jeito? Sendo perfeitos do jeito que a Bíblia ensina. E perfeito na Bíblia significa alguém que é justo no seu procedimento, como foi, por exemplo, Noé. Veja lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Vai falar ali que Noé era justo. Mas nessa passagem de Mateus, ser perfeito é cumprir a lei, mas de acordo com a interpretação dada por Jesus. Sim, Jesus ele cita a lei lá em Levítico capítulo 19 e fala que amar a Deus e o próximo é do que dependem toda a lei e os profetas. Ele vai falar isso depois. Onde é que você viu isso? Você já ouviu essa frase? Amar a Deus e o próximo é do que dependeram toda a lei e os profetas. Aqui mesmo, em Mateus capítulo 22, versículo 40. Mateus capítulo 22, versículo 40. Preciso ler esse texto para você. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está ali na resposta aos fariseus sobre qual era o maior mandamento. E Jesus fala sobre amar a Deus e o próximo. Então, desse modo, ser perfeito é cumprir a lei, mas não a lei no sentido da primeira aliança, mas por meio de um amor sem restrições, que inclui amar os inimigos. O problema do entendimento das pessoas em relação ao mandamento é que o mandamento ficou restrito. E aí Jesus falando, de jeito nenhum, amar é amar, viu? Tem que incluir inimigos. Isso aí reflete o amor de Deus. Apenas mais uma observação. Muita gente entende que deve orar pelos seus inimigos, porque, eu vou orar pelos meus inimigos, porque aí eles poderão se tornar amigáveis, ou até virem para a mesma fé que eu tenho, e aí vai dar tudo certo, eu vou deixar de ter um inimigo e vou ganhar um amigo. Olha, é bom que se diga que isso não é amor. Isso não é amor. Isso é estratégia.
E o que é estratégia? Estratégia, como nós sabemos, é algum tipo de planejamento e com a finalidade de alcançar um objetivo. Mas nós podemos dizer que isso é amor? Amor não pode ter segundas intenções, meu irmão, minha irmã. O que está escrito lá em 1 Coríntios 13, 5? O amor não procura seus interesses. Então o amor, ele sempre deseja o melhor para o outro e não para quem ama. É amar o outro porque é o outro, mais nada. E não porque eu tenho uma segunda intenção, porque eu tenho um propósito, eu tenho um planejamento, eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, nada disso. E como é que nós, essa é a grande pergunta, hein? E como é que nós poderemos amar nossos inimigos hoje, agora, nesse momento aqui? É para hoje mesmo. E é para esse momento. Bom, como nós vimos, não se trata de abraçar, beijar ou alguma coisa parecida com isso. Não é nada disso. Não é procurar o inimigo sair querendo fazer esse tipo de coisa. Nós amamos nossos inimigos desejando-lhes o melhor. E o que é o melhor para qualquer pessoa? Que ele siga o seu caminho, que ele tenha a sua vida, a sua família, que ele não fique doente, que ele não morra, que ele não fique desempregado. Coisas boas. Gostei, hein? Mas isso é o melhor? Vamos lá, pessoal, irmão, irmã, vamos exceder em muito. O melhor para qualquer pessoa, para minha mulher, meus filhos, neto, meus irmãos, irmãs, vizinhos, para quem eu não conheço, para quem não gosta de mim, para quem quer me ver destruído. O melhor para qualquer pessoa é Jesus. Desejar que alguém tenha Jesus em sua vida é a maior e melhor coisa que se possa pretender para o próximo. E como é que nós faremos isso? Como é que nós poderemos fazer isso? Como é que eu posso pretender Jesus? Jesus já falou aqui. Orando pelos inimigos. Porque só Deus pode mandar Jesus. E o que é oração? Oração é falar com Deus. Eu vou falar com Deus sobre o meu inimigo, o quê? Eu vou ficar falando lorotas com Deus? Falando tolices com Deus sobre o meu inimigo? Não. A oração que eu devo falar com Deus sobre o meu inimigo é: Senhor, manda Jesus, dá Jesus para aquele, para aquela. Deus, ele manda o sol e chuva para os inimigos dele. E nós pedimos a Deus para que ele mande Jesus aos nossos inimigos, aos que nos perseguem. É Deus quem faz. Sempre Deus. Deus é quem faz tudo. Nós amamos os nossos inimigos, indo para o Senhor e pedindo que ele mande Jesus para os nossos inimigos. Quem faz isso obedece este mandamento. É perfeito diante de Deus. E de acordo com o próprio Jesus, é perfeito como nosso Pai Celeste. Estamos chegando ao final desta breve palavra sobre o mandamento que mais nos aproxima de Deus. Que você, daqui a pouco, esteja aproveitando então a oportunidade, essa oportunidade que o Senhor nos dá para colocar os teus agradecimentos e pedidos diante de Deus. Sim, agradeça pelas muitas bênçãos que o Senhor te confere. Peça pelos teus amados e amadas, pela tua igreja, pelo país. Peça mesmo por tudo isso. Mas não pare aí. Vá adiante. Não espere o sentimento, ele não vai chegar.
Siga com o Senhor no caminho da perfeição. Se alguém estiver procurando o teu mal, se você estiver em meio a alguma perseguição, pai, troque a raiva, troque o ódio, troque essa atitude que está consumindo o nosso país e substitua pelo amor ao teu inimigo, pedindo a Deus. Olha, pode parecer poético, mas não, é bíblico. Peça a Deus que faça resplandecer o sol da justiça sobre teu inimigo, tua inimiga. E quem é o sol da justiça? Jesus. Que se Deus tiver de matar alguma coisa, que ele mate a sede de Jesus do teu inimigo, porque o teu inimigo está morrendo, é porque ele não tem Jesus. Ele é daquele jeito, ele age daquele jeito, por causa do pecado. E só Jesus, o justo, o carpinteiro, que pode acertar todas as coisas, pode consertar todas as coisas, que vai fazer justiça. Só Jesus, na vida de uma pessoa assim, pode resolver os seus problemas. Que Deus te abençoe, te dê um bom período de oração daqui a pouco e até nosso próximo encontro.